Olá pessoal, beleza? Sou o professor André Salada, pode me chamar de Salada, viu? Mas não é sobrenome não, tá ok? É um apelidinho, ainda bem que eu não tenho sobrenome. Gente, eu vou dar geografia para vocês a princípio e voltando mais para a geografia do Brasil, tá bom? Então a gente vai fazer uma introdução a essa nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Eu tô achando muito legal a forma com que você tá me olhando, né? A forma com que eu tô te olhando, tá rolando aquela química, né, de professor e aluno. Vou começar fazendo uma introdução da geografia do Brasil, tá ok? Galera, a primeira coisa que a gente precisa é saber algumas informações básicas, né? Como que está o Brasil no mundo, seu tamanho, sua população, o que isso implica, né? Até onde vai ser positivo ou não, uns aspectos gerais, comum, como o clima, como o relevo, mas é muito básico mesmo. Aquele beabá que a gente tem que saber para conseguir avançar o conteúdo, ok? Vamos nessa? Pessoal, esse mapa que você está olhando agora é um mapa que vai mostrar, vai estar destacando os 5 maiores países do mundo. A gente pode ver que o nosso Brasilzão está aqui, tá? O nosso Brasil ele vai ocupar a 5ª posição. A gente vê aí, ó, escalado na frente do Brasil, com Rússia, com Canadá, Estados Unidos e China e, por fim, o nosso país. Ô professor, mas isso é legal, isso não é legal? Gente, depende. Se o Brasil ele ter políticas acertadas para conseguir explorar o que possui de recursos naturais, que ele vai ter bastante, inclusive pelo fator de tamanho, é positivo. Pode ter um retorno legal pra gente. Então fique esperto nisso. O tamanho do Brasil é uma coisa muito boa, tá? E tem algumas bancas, o Enem ele pode estar cobrando, por exemplo, como que esse tamanho do Brasil pode favorecer um Brasil evoluindo numa questão de produção agrícola, de ser o país que é tão esperado, de ser o primeiro em exportador de alimentos no mundo, né? A gente pode buscar essa resposta pelo tamanho. O Brasil ainda não é. O Brasil hoje ocupa a 3ª posição de país de produção de alimentos e exportação de alimentos, ficando atrás dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas desses 3, o Brasil é aquele que mais pode crescer, tornar sua produção um pouquinho mais eficiente, ter políticas interessantes para camponeses, porque espaço tem, ter as terras mais produtivas. Então o tamanho é muito interessante, então ele é um fator positivo quando tem políticas acertadas, ok? Brasil 5º. Professor, qual que é o tamanho do Brasil? Vamos lá. Aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muito legal, é muito bom, tá bom? Pessoal, outra informação que vai compactuar com essa do tamanho é que você pode chamar o Brasil de país continental. Tá? Professor, o que é isso? O país é um país continental? É um continente ou é um país? Professor, eu acabei de olhar no mapa, o Brasil ele está no continente americano, está na América, mas ele é bem menor, muito menor do que o continente americano. É claro, dos continentes que a gente tem ali distribuído pelo mundo, os 6 continentes, os 5 habitados, a gente sabe que a Antártica, ela não tem população ali residindo enquanto sociedade, não tem um governo, enfim. A gente tem o Brasil muito próximo do tamanho com a Oceania, tá? Se é 8,5 milhões de quilômetros quadrados que o Brasil tem, a Oceania hoje ela tem 8,9. Então, olha só, é um tamanho muito próximo de um continente. Viu que legal? Então, por isso a gente vai falar que o Brasil e esse top 5, né, de países, até a Austrália, que é o 6º, você pode chamar aí que são países com dimensões aí continentais. Sabe a Europa? Aquele continente bem famoso? Então, a Europa, quando você pensa na Europa, para um pouquinho, pensa aí comigo em alguns países da Europa. Pensou? Olha só, vamos ver se eu acertei. Você não pensou na Rússia. Você não pensou, cara. Você não pensou, moça. Sabe por que você não pensou? Porque o primeiro contato que a gente tem quando expressa a Europa, a gente vai lembrar de Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha, enfim. Alemanha, esses países que são popularmente conhecidos do oeste europeu. Por que você não pensou na Rússia? Além de ser um gigante, o maior país do mundo, a Rússia ela só tem um pedacinho ali do seu território voltado
para a Europa. Por isso a gente chama de país transcontinental. Professor, onde que você quer chegar com Europa e Rússia? Enfim, já que você, no senso comum, no seu pensamento, no seu cotidiano, você não tem a Rússia enquanto um país europeu, não tem ele expressamente europeu, e geopoliticamente a gente vê que ele, muitas vezes, ele não se enquadra com políticas europeias. Se a gente tirar o pedacinho da Rússia que está dentro da Europa, isso vai reduzir o território da Europa, que é de 10,4 milhões de quilômetros quadrados, em 40%. Vejamos, a Europa, sem a Rússia, ela é menor do que o Brasil. Sim, todo aquele grupo de países, mais de 40 países que vai restar fora a Rússia, vai ser menor do que o Brasil. Beleza? Brasil, país continental, não esqueça disso, ok? Pessoal, outra coisa muito legal que você tem que entender sobre o Brasil, que a gente pode jogar isso como fator positivo, é que ele tem algumas vantagens em relação aos outros gigantes. Professor, em que sentido outras vantagens? Olha o clima do Brasil. Lembra aquela música? Aquela música quando você vai pra balada, né? Quando você vai curtir aquela festa e toca. Moro num país tropical. Vejamos, ele está dando uma referência do Brasil enquanto a localização climática. Fala que o Brasil é um país tropical. Cuidado, a música geograficamente correta teria que ser assim. Moro em um país também tropical, né? Abençoado por Deus, mas o sul é subtropical, Porque a gente vai ter um pedaço do sul do Brasil que não está dentro dos trópicos. E isso vai fazer com que o Brasil tenha uma boa parte do seu território dentro dos trópicos, isso é muito legal. O aspecto climático, ele favorece, voltamos com a condição agrícola, com a condição demográfica, as pessoas elas podem ocupar o espaço melhor. A gente sabe que em regiões que são mais polares, com altitudes, isso não é tão favorável, isso implica um obstáculo para a ocupação da sociedade. O Brasil já não. No aspecto climático, não tem um clima que você possa afirmar com toda certeza que esse clima vai ser um grande obstáculo, com uma pequena exceção lá do Nordeste, quando a gente vê o semiárido, e que a gente pode corrigir isso, tá? Uma agricultura irrigada, com comportas, enfim, com situações para favorecer aquela turma ali e corrigir essa questão que é semiárido, não é nem árido. Então, o aspecto climático do Brasil é positivo. Lembra da Rússia? Poxa, a Rússia tem uma Sibéria, frio pra caramba. Lembra do Canadá, dos Estados Unidos? O Canadá, rapaziada, ele é um pedação de gelo. Por isso que a galera fica só no sul do Canadá, fica perto dos grandes lagos lá, porque senão eles vão congelar, beleza? Então o Brasil tem esse fator que é uma vantagem. Outro fator, turma, o relevo. O Brasil, como ele se encontra no centro de uma placa tectônica, diferente dos outros 4 países, tá? Que são maiores que o Brasil, que todos eles, pelo menos, têm um contato ali com uma borda de placa tectônica. Professor, e o que isso implica? Poxa, placa tectônica é a crosta terrestre ali instável, é terremoto acontecendo, é vulcão acontecendo, vai ser ali o maremoto provocando um tsunami, uma grande onda. Então, quanto a isso, evitando catástrofes naturais dessa ordem, tectônicas. Professor, mas o Brasil já teve terremoto lá em Minas Gerais, mas nunca vai ser um terremoto que vai derrubar você da cama. No máximo, se estiver amarrando um tênis, só com o pé, aí dá o terremotinho, como aconteceu no Minas Gerais, você cai pro chão. Máximo isso. Então tem esse fator positivo. Relevo do Brasil, turminha, a forma da superfície. O Brasil é um país que não tem montanha, mas professor, se tivesse montanha, seria legal tirar uma selfie lá, né? Mas só para isso. Fora essa questão da paisagem, da situação que deixa um aspecto bonito, a montanha acaba sendo um obstáculo, tá? Por uma ocupação também do território. E o Brasil acaba não tendo. Então, pessoal, isso daí é algumas características que a gente vai ter que ter sempre em mente do Brasil. Nosso primeiro contato é uma aula de introdução do Brasil. Só pra gente fechar, turminha. Brasil, ele está cortado o seu norte pela linha do Equador. Olha o mapa. Sim, isso faz com que o Brasil seja tanto do hemisfério sul como do hemisfério
norte. Hemisfério é meia esfera, tá? Meia esfera ao norte, meia esfera acima. Mas a maior parte do Brasil fica em território do hemisfério sul. Outra forma da gente dividir vai ser o meridiano de Greenwich. Aí o Brasil pode correr pro abraço. O Brasil, ele tá no hemisfério ocidental, o Brasil tá no oeste, não discute com ninguém sobre isso não. Beleza? Vemos o aspecto geral. Clica nesse próximo link aí de baixo, vamos arrebentar aí nessa próxima aula. Um abraço!